amigas, o nosso tema é o estresse. Alguma coisa que nenhuma de nós gostamos, mas com que todos nós temos que conviver. Mas, embora o estresse tenha essa fama tão negativa, na verdade o estresse, Deus permite o estresse porque ele nos leva a alcançar objetivos maiores, a resolver problemas. Ele nos faz mais alertas, percebendo melhor as coisas que estão ao nosso redor e como nós podemos usar isso para crescer, para ajudar outros e para resolver problemas. No entanto, o problema não está no estresse em si ou nos estressores, mas está em como nós encaramos e como nós lidamos com o problema. Um bom exemplo disso é Pedro, que no dia seguinte sofreria um dos maiores estresses que nós podemos sofrer, que é passar pela morte. E, no entanto, ele estava dormindo. Vemos também Daniel, que estava na cova dos leões e estava calmo, enquanto que o rei estava estressado e não conseguia dormir. Então, a maneira como nós lidamos faz toda a diferença. E essa maneira depende muito do nosso relacionamento com Deus, da nossa confiança em Deus. Na verdade, não é somente a maneira como nós lidamos, mas também a quantidade do estresse que nós sofremos. Muito pouco estresse e nós não produzimos nada, nós não crescemos. Mas demais, ele pode nos matar. Isso é comprovado. Se nós estivermos passando por um estresse crônico, isso é, um estresse contínuo por longo período, ou alguma coisa muito grande que nos afeta demais, esse estresse pode causar doenças como câncer, diabetes, problemas coronários, problemas vasculares e muitos outros problemas que já estão diretamente relacionados com o estresse. Mas não só causar, ele pode agravar os problemas que nós temos e ele pode impedir ou dificultar a cura desses problemas. Então veja, se o estresse pode ser bom dependendo da maneira como nós lidamos, qual é a maneira pela qual nós podemos lidar com esse estresse? Mas antes de ver essa questão, eu quero comentar com vocês a diferença do estresse para nós mulheres, porque há diferença. Os homens, quando eles estão lidando com problemas diretamente, quando eles estão sob pressão, a testosterona, que é o hormônio característico masculino, nós temos os dois, mas é particularmente no homem esse hormônio é bem alto, a testosterona diminui a quantidade de estresse para o homem. Para a mulher é exatamente o contrário. Então, se um homem e uma mulher estão numa situação de competição, numa situação estressante de competição, como por exemplo no mercado de trabalho, o homem, por causa da testosterona, tende a ter o seu estresse diminuído. A sua mente fica mais clara e ele consegue resolver. Para ele é uma maneira de resolver o problema. É a maneira como ele lida com o estresse, que é diminuído por causa da testosterona. Já uma mulher, no mercado de trabalho, numa situação de competição, de alto estresse, o que acontece é o reverso. O estrogênio dela diminui e a testosterona aumenta. Só que para ela o aumento da testosterona traz o aumento do estresse. E o que para nós, mulheres, diminui o estresse? É um outro hormônio, a oxitocina. E que hormônio é esse? É o hormônio relacional, é o hormônio do amor, digamos assim. Então nós, numa situação de estresse, se nós temos relacionamento, se nós estamos com estresse, mas nós estamos nos relacionando com os nossos filhos, nós estamos nos relacionando com os nossos maridos, nós estamos nos relacionando com Deus, o nosso estresse diminui. Então vamos parar agora um pouquinho e vamos ver como nós podemos lidar com o estresse. Claro que hoje, na situação em que nós vivemos, em que as mulheres estão muito mais no mercado de trabalho, nós temos naturalmente mais dificuldade de lidar com essa parte de estresse. Acho que nós fomos feitas mais para essa relação com os filhos, para essa relação de ajuda, de abençoar a outros. Mas então vamos ver como nós podemos lidar com isso.
Claro que a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar resolver os problemas que vem a nossa mão para resolver. Outra coisa é que nós nos organizemos. Mas essa segunda coisa, a terceira coisa é o nosso estilo de vida. Tudo aquilo que nós fazemos, e nós conhecemos os 8 remédios da natureza, viver cada um deles diminui o estresse, tanto físico, quanto mental, quanto emocional e espiritual. Então, se nós dormirmos bem, não só diminui a nossa cortisona, que é o hormônio do estresse, mas quando acordamos, nós estamos menos irritados e a nossa mente está mais clara para nós podermos pensar e agir. E o nosso emocional está mais equilibrado. A mesma coisa acontece com o alimento saudável. O exercício diminui muito o estresse, nós sabemos disso. Respirar fundo, meditar, todos os 8 remédios colaboram extremamente para diminuir o nosso estresse. Então, o que nós podemos fazer para controlar o nosso estresse, para sermos senhores da circunstância e não escravos delas? Eu vou dar para vocês algumas dicas pessoais. Quando eu estou muito ansiosa, quando eu estou muito estressada, eu aprendi algumas coisas que me ajudam muito. Por exemplo, para a mulher, o estresse leva a gente a pensar e repensar na mesma coisa o tempo todo. O homem pode compartimentalizar, ele deixa o trabalho, ele consegue parar de pensar naquilo. Mas nós ficamos pensando e ruminando a mesma coisa. Então eu descobri uma técnica muito boa: cantar. Eu pego o meu inário e eu começo a cantar, mas tem que cantar não só automaticamente, mas cantar pensando naquilo que nós estamos cantando. Por quê? Porque naquela oração que nós estamos fazendo, se nós estamos prestando atenção naquilo, nos é dito que os anjos se unem a nós. E eu descobri que ele consegue cortar aquele ciclo vicioso do mesmo pensamento, ruminando de novo e de novo e de novo. Então, cantar é uma bênção muito grande. Outra coisa, exercício ajuda muito com relação ao estresse. O que eu faço quando estou estressada? Eu pego o meu inário e eu saio andar. Andar rápido e ao mesmo tempo cantar. Se você não consegue fazer os dois, você pode dar uma corrida, aí você para, canta um pouco, corre um pouco mais, canta um pouco. E é uma bênção. Para mim tem sido uma bênção. E nós vimos que, especialmente para nós mulheres, é claro que para todos, mas para nós mulheres, que o relacionamento diminui o estresse, o essencial é o nosso relacionamento com Deus. Na oração, no estudo da Bíblia, entregar a Deus com toda a confiança os nossos problemas, sabendo que Ele é capaz de resolver os nossos problemas. Mas, acima de tudo, que Ele é aquele que está nos ouvindo constantemente. Orar sem cessar. Então, cantar, louvar a Deus, em tudo dar graças. Fazer com que os nossos pensamentos não fiquem nas coisas negativas, nos estressores, mas que fiquem no Deus que nos dá o poder e no Deus que é capaz de transformar as circunstâncias, abrir o mar vermelho, abrir os portões das prisões, curar aqueles que estão doentes e até ressuscitar da morte. E por último, como mulheres, não só o nosso contato, a nossa comunhão com Deus, um estilo de vida saudável e o ato de servir. Buscar alguém a quem a gente possa ajudar, para quem nós possamos ser úteis, quer sejam os nossos filhos, quer sejam os nossos vizinhos, quer sejam estranhos. E para isso tem um verso que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Está em Salmos 37, um salmo maravilhoso que eu sugiro que cada um de vocês leiam e que eu leio constantemente. O verso 13 diz o seguinte, que é realmente o remédio para o estresse. Confia no Senhor e faz o bem. E o resultado? E habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a termos essa confiança de que Deus está no controle da situação. E dessa forma, nós não teremos que nos preocupar, e mesmo que estejamos preocupados, temos um Deus em quem podemos confiar.
Que Deus te abençoe.